Quando pensamos em 2001, Uma Odisseia no Espaço, as nossas lembranças podem trazer mais dúvidas do que respostas daquela experiência. Muitas pessoas lembram dessa obra apenas como um filme lento, com um final simbólico, mas, na verdade, essa obra traz muito mais do que isso. Nós estamos começando aqui mais um episódio do nosso especial Melhores Finais e hoje a gente vai analisar uma das obras mais emblemáticas do cinema, a obra de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse é um dos meus filmes favoritos, não só por ser uma grande obra-prima do diretor, mas por de muitas formas sempre me lembrar do poder da sétima arte. É um daqueles filmes que me fez ficar completamente apaixonado por discutir o cinema, por ouvir a opinião das pessoas, por dar a minha própria opinião sobre as obras, por ficar refletindo sobre aquilo que eu acabei assistindo. E a complexidade de 2001 não está nas respostas que propõe, mas sim nas perguntas que são feitas. O Stanley Kubrick é um diretor lembrado pelo perfeccionismo em suas obras e por uma busca constante por assuntos que fossem complexos e que retratassem o seu tempo, como a guerra, o terror da Guerra Fria, relacionamentos, a natureza humana, questões familiares, a violência e, é claro, a pergunta que todo mundo na Terra já fez: de onde viemos? Existe vida fora da Terra? Bom, essa pergunta já foi feita de diversas formas e a verdade é que não existe, pelo menos até agora, uma resposta concreta. Analisar o final de 2001 só é possível se entendermos as perguntas que direcionaram o trabalho do diretor em parceria com o escritor Arthur C. Clarke. Quando vemos aquela bela e enigmática imagem final, nós chegamos a uma conclusão de um longo trabalho. O Stanley Kubrick tinha acabado de realizar 2 filmes que o colocaram no patamar de um diretor visionário: Lolita e Dr. Strangelove. Isso possibilitou a ele ter controle absoluto e também carta branca para realizar um projeto do tamanho de 2001. É interessante a gente pensar que, assim como o diretor mesmo pensava, até 1968 os filmes de ficção científica eles ainda não tinham alcançado seu maior potencial. E na verdade, poucas pessoas viam nesse gênero a possibilidade de explorar questões profundamente importantes para o ser humano. Ao longo da sua carreira, o Stanley Kubrick buscava histórias pelas quais ele se apaixonasse. Ele não pensava especificamente em um gênero que ele gostaria de fazer, mas sim em diversos aspectos importantes para ele contar uma boa história. Então, uma boa trama, bons personagens, um tema, um cenário, uma época importante, questões relevantes. E com 2001, o processo foi bastante único, foi diferente de todas as suas outras obras. O diretor era um grande admirador do escritor Arthur C. Clarke, que já tinha feito diversas obras de ficção científica. Mas o livro de 2001 não existia até aquele momento. Na verdade, ele fez parte de um processo criativo entre os dois. Inicialmente, o Arthur escreveu 5 ideias que poderiam gerar o filme 2001. E o Kubrick comprou as 5 ideias, mas acabou perdendo o interesse em desenvolvê-las, tanto que o autor acabou comprando as ideias de volta. E eles passaram algum tempo tentando desenvolver a história de 2001. Então, o Kubrick propôs ao autor que, ao invés de pensar apenas em ideias, ele desenvolvesse um livro, porque ao invés de 5, eles teriam várias possibilidades para se contar uma história. Só que o Kubrick não esperou o livro ficar pronto. Foi um processo muito vivo, ativo. O roteiro foi ganhando cada vez mais corpo, o livro foi sendo desenvolvido, eles foram trocando diversas ideias e as preparações para o longa já estavam sendo feitas. 2001 levou 4 longos anos para ficar pronto. Foi uma inovação em todas as áreas do cinema e entra para a história como uma obra que levou a arte cinematográfica para mais além, inspirando diversos artistas e abrindo os olhos dos espectadores para as grandes possibilidades do cinema. Mas como o nosso foco aqui é falar sobre o final do filme, é crucial a gente entender as perguntas que iniciaram esse projeto. O primeiro contato entre os dois foi o seguinte: o Stanley escreveu uma carta para o Arthur C. Clarke se apresentando, demonstrando a sua admiração pelo trabalho do escritor e o convidando para uma reunião, mas já antecipando o seu desejo de fazer um filme, e aí eu estou citando o Kubrick, um filme realmente muito bom de ficção científica. E ali ele já expôs as suas principais questões, que eram os seus interesses em contar essa história. E essas questões são muito importantes para a gente também entender mais sobre o próprio filme. A primeira questão: as razões para acreditar na existência de vida extraterrestre inteligente. A segunda questão: qual seria o impacto, ou talvez até mesmo a falta de impacto, que uma descoberta como essas teria na Terra em um futuro próximo? E a terceira questão é:
uma sonda espacial com pouso e exploração na Lua e em Marte, ou seja, a exploração espacial. Esses 3 pontos eram os seus principais interesses, além, é claro, de uma boa trama e bons personagens. E foi justamente com essas 3 questões que o trabalho dos dois começaram. Se nós formos pensar na trama de 2001, Uma Odisseia no Espaço, nós podemos dividi-la em alguns blocos principais. O primeiro é o nascimento do homem e o contato com um objeto estranho. A segunda é a evolução que se dá pela descoberta da arma, ou melhor, da tecnologia representada pelo osso e pela nave espacial. A terceira é a descoberta do objeto mais uma vez não identificado na Lua. A quarta é a inteligência artificial que se vira contra aqueles humanos para se proteger. E a quinta é o contato com a vida extraterrestre e a transcendência para um novo nível de inteligência, um super-humano. Essa estrutura é apresentada em uma qualidade e um ritmo que a gente não estava acostumado em filmes desse porte. O interessante é que, para o diretor, a forma de arte mais pura cinematográfica era o cinema mudo. Ele acreditava que o cinema era uma forma completamente pura naquela época, porque tudo era expressado através de imagens. O uso da palavra escrita no caso, era usado de forma muito econômica, de forma muito específica. A maior parte da história era contada através de imagens. Então, o Kubrick, de certa forma, sempre buscou isso dentro do seu trabalho. E foi com 2001, Uma Odisseia no Espaço que ele alcançou isso. A palavra, em 2001, é algo inferior, não é usado o tempo todo, e as falas não ganham um peso absurdo, tanto que a gente demora 30 minutos para ter a primeira fala, e quando ela acontece, ela é uma fala casual do dia a dia ali naquela espaçonave. Isso tem muito a ver com o que o diretor acreditava ser o ideal para o cinema. Através de várias tecnologias que nunca tinham sido usadas daquela forma, o Kubrick nos levou para o espaço. E a grande questão, quando pensamos no final desse filme, é que ele não nos propõe a resposta para todas aquelas questões. Muito pelo contrário, ele nos faz um convite para refletir sobre essas possibilidades. E o mistério da pergunta é mais interessante do que a pretensão de respondê-la. O final de 2001, Uma Odisseia no Espaço, nos apresenta uma possibilidade maravilhosa do cinema. A possibilidade da interpretação, da investigação pessoal e das impressões que cada pessoa tem ao ter contato com alguma obra. É como se de fato nós tivéssemos tido contato com um objeto não identificado e cada um pudesse ter as suas próprias experiências e conclusões daquele contato. Se você ver alguém falando sobre 2001 e cravando que o final tem apenas um significado, desconfie, essa pessoa provavelmente não entendeu a proposta do filme. O que podem existir são diversas interpretações, e eu vou compartilhar com vocês a minha nesse vídeo. Eu já assisti 2001 algumas vezes ao longo da minha vida. É um dos meus filmes favoritos, justamente por me propor um enigma, por me fazer pensar. E cada vez que eu revisito a obra, eu acabo percebendo algo novo ou até mesmo dando novos significados para aquelas questões. E para realizar esse vídeo aqui, eu assisti o filme mais uma vez, só que eu aproveitei também para apresentar essa obra para minha irmã. Ela tem 16 anos e quando o filme acabou, ela disse: "Quê? Eu não entendi absolutamente nada." E eu ri porque essa foi a minha sensação, foi a minha reação quando eu vi o filme pela primeira vez. Mas o interessante é que mesmo não tendo entendido muita coisa, aquele filme me deixou bastante impressionado. E até hoje, quando eu vejo filmes que se passam no espaço, eu fico impressionado em perceber que ninguém conseguiu chegar no nível e na qualidade de 2001. Só aqueles que usaram das mesmas técnicas conseguiram se aproximar, mas não conseguiram ir além daquela obra. E existe um motivo para isso. O Kubrick fez uma longa pesquisa. Ele levantou diversas questões para especialistas da área. Existiu até mesmo uma versão desse filme que incluía essas respostas dos especialistas, pessoas brilhantes, mas o Kubrick decidiu cortar, justamente para gerar um mistério. E isso trouxe para o filme uma proposta de contemplação. Nós somos levados para o amanhecer do homem, onde as relações do conflito já são estabelecidas, a disputa pelo espaço e a falta de um raciocínio lógico que possa propor a divisão da água, por exemplo. Não existe esse tipo de raciocínio naquele espaço. Então, na minha leitura, o Kubrick propõe que a evolução do homem e o que o distancia dos animais acontece justamente graças ao contato com a vida extraterrestre, que é representada na forma de um monolito. É depois de ter esse contato que o primata mais curioso descobre que pode usar o osso como uma arma e, através dela, ele começa a matar e, portanto, dominar. E além de matar o seu oponente, ele começa a matar também animais que antes conviviam entre eles em harmonia. E a famosa transição do osso para a nave espacial é também
uma metáfora não só da evolução do homem, mas também a evolução da tecnologia e, por fim, da arma. O homem continua suas explorações e agora chegou até mesmo a Lua, onde encontrou não pela primeira vez, como a gente sabe, um objeto não identificado. A tecnologia agora possibilita a esses homens ir ao encontro dessa vida extraterrestre. E essa tecnologia é tão avançada que o homem não é apenas o destruidor, mas ele também é o criador. E o Hall, além de ser o melhor personagem desse filme, representa um debate muito poderoso e que já foi explorado com maestria no gênero da ficção científica literária. Se a gente analisar a sua rebelião e o ataque que ele faz aos astronautas, nós podemos ter algumas leituras. Uma delas é: a inteligência artificial é apenas uma tecnologia e, portanto, a sua vida não tem valor, logo ele está simplesmente atacando aqueles homens. E a segunda é: penso, logo existo. Então, o Hall estava apenas tentando se defender, já que sabia que ele corria riscos. Era um ser vivo, uma evolução talvez do ser humano. E o mais importante de tudo, sendo uma evolução ou não, é que por ser fundamentalmente criado pelo homem, ele possui falhas. Nós chegamos então à sequência final do filme. O homem tem um contato com a vida extraterrestre mais uma vez, só que agora de forma mais intensa. Ele faz uma viagem que o transporta para aquela sala clara vitoriana. E no livro o Stanley Kubrick Archives é descrito que aquela sala é uma representação do que uma vida extraterrestre criaria para deixar o homem mais confortável, rodeado das suas mais belas criações, mas é claro, sem perder aquelas características e qualidades estranhas que só um alienígena poderia ter criado. Então nós fazemos uma viagem com uma montagem espetacular, um dos momentos também mais marcantes do cinema, onde o homem se vê naquele espaço e logo depois ele começa a perceber a sua vida correndo diante dos seus olhos. A cada transição de um espaço para o outro, ele vai ficando mais velho. Ele vai tentando se encontrar em cada um daqueles cômodos, estando cada vez mais velho e acaba morrendo e depois renascendo. Não renascendo como ele era, mas agora transformado, com outro nível de conhecimento, jamais imaginado antes. O que a gente pode comparar muito, por exemplo, com a jornada do herói, a jornada de todos os mitos construídos ao longo da nossa existência. Se a gente for olhar livros como O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, se a gente for perceber a jornada do herói e a jornada de todos os mitos criados ao longo de toda a nossa humanidade, nós vamos perceber que 2001, Uma Odisseia no Espaço respeita e recria justamente essa estrutura. Só que no filme, o personagem principal é a nossa espécie e não necessariamente apenas uma pessoa. Pelo menos essa foi a última leitura que eu fiz do filme. Mas o meu desejo não é que vocês concordem ou simplesmente discordem com isso, mas sim que revisitem 2001, Uma Odisseia no Espaço e tirem as suas próprias conclusões. Que vocês escrevam aqui nos comentários o que vocês aprenderam com esse filme. Qual é a coisa que vocês mais gostam de 2001? Quais são as suas dúvidas? Quais são as questões que esse filme trouxe para vocês? Porque no fim das contas é justamente essa experiência que é proposta. Então lembrem-se, o desejo do Stanley Kubrick não era fazer um filme sobre as respostas, mas sim sobre uma pergunta fundamental, que faz a nossa espécie avançar cada vez mais. Nós estamos sozinhos no meio dessa imensidão? Alguns fazem essa pergunta e decidem ir atrás da ciência, outros atrás de religiões, outros não estão interessados na resposta, e o Stanley Kubrick fez uma obra-prima sobre isso. Esse é um dos meus filmes favoritos porque ele me ensinou que o cinema é muito mais do que uma história de começo, meio e fim. O filme se transforma através do espectador e você pode revisitá-lo sempre para trazer as experiências que você teve ao longo da sua vida para a obra. E aí vira uma troca eterna. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês estão curtindo esse especial, não deixem de se inscrever. Ativem as notificações para não perder vídeos. Eu estou postando sempre toda segunda e sexta-feira e estou muito feliz por vocês estarem curtindo essa série aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.